cara, eu quero isso pra mim. E é bem possível fazer. E aí onde a chavinha virou. Não é todo mundo que tenha coragem, eu vou falar, bater de porta em porta pra encontrar cliente, cara. Porque querendo ou não, a gente é humano, a gente tem o nosso limite. Sim, sim. E se a gente não delega, você acaba acumulando, você vai ficar naquele limite seu ali, você não vai conseguir progredir. Eu tenho a ideia e eu já quero executar. Foi meu erro, de certa forma. O que eu vou fazer? Porque eu tô no mercado que eu mais atingido, que é o de eventos, que fechou completamente. Todo esse período a gente saiu de 80 para mais de 1.000 clientes. E às vezes você que tá empreendendo, você não é a melhor pessoa pra vender. Você não é a melhor pessoa pra vender. Olha isso. O vendedor é aquele que realmente ele manda a proposta e acompanha. A gente tem que saber até que ponto a gente tem que trazer pessoas para somar com a gente. Se tivesse que destacar uma coisa que você teria feito diferente, te vem algo na cabeça com bastante nitidez? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Você que está aqui nos ouvindo são empreendedores do dia a dia que a gente traz aqui. Aqueles empreendedores que já começaram um negócio, começaram 2, né, Thiago? Começaram 3, não deu certo. E daí começa um novo negócio e de repente o negócio vira a página. E você fica, né, sempre com aquela vontade, eu quero mais, quero crescer, quero continuar. E a história do Thiago, ela vai com certeza fazer algumas fichas caírem aí para você. Vou apresentar o Thiago rapidamente, mas ninguém melhor do que ele para poder se apresentar. Thiago, diretor e fundador da Mi Eventos, que é uma plataforma para gestão de eventos. Vai fazer um evento aí na sua região? Olha aí, é artista? Olha aí, tem bastante coisa, né? Thiago, muito obrigado por ter vindo aqui para compartilhar seu conhecimento, compartilhar, né, essa inspiração empreendedora para toda essa turma que está nos ouvindo. Fica à vontade para se apresentar e falar dos seus negócios. Vamos lá. Contar um pouquinho aí compartilhar com os empreendedores a minha trajetória, que tem bastante coisa aí, isso. Hoje meu nome é Thiago Ferreira, eu sou o CEO e fundador da Mi Eventos, que hoje é um RP focado no mercado de eventos. Então a gente atende, eu gosto de falar assim, desde a empresa que aluga pula para evento, a estádios de futebol, a cantores. A gente tem uma plataforma que faz a gestão do negócio, do negócio desses produtores. Que legal. E essa ideia da Mi Eventos, ela foi o seu primeiro negócio? Não, teve uma... Quer que começa lá desde o início? Se você pudesse compartilhar com a gente sabe aquele momento que você percebeu um pouquinho antes de começar a empreender, que você tava ali assim, sabe? E daí você falou, cara, quer saber? Eu vou fazer um negócio. Vou abrir uma empresa. Como é que foi essa virada, sabe? Essa sementinha que plantou, falou, cara, quer saber? Eu vou abrir meu negócio. Vamos lá. Acho que começou lá nos meus 17 anos. Estou com 36. E eu sempre fui de fuçar nas coisas. Então, assim, sou autodidata, então não cursei faculdade, eu aprendi tudo sozinho, e aprendi a programar sozinho, programação de computador. E desde os meus 14 anos, eu ganhei do meu tio um computador que era um 486. E é um computador, assim, pra você ter uma ideia, que quando eu ganhei ele, o disco rígido dele era tipo 250 mega. Nossa! E aí, quando eu levei para um técnico, ele falou assim, não, isso tá muito cheio, não dá para instalar. O que eu fui na pasta Windows e apaguei. Aí eu descobri o que não podia fazer desde o início. Boa. E foi bem legal. E assim, foi uma época que meus amigos já tinham computadores assim, um pouco mais avançados, pra época, né? Tinha um K62, um Pentium 100 que rodava jogo, e o meu não. E aí é onde eu caí na programação, porque eu comecei a fuçar no DOS, comecei a fuçar ali no Clipper, eu comecei a pegar uma pontinha de programação. E dali eu comecei a realmente entender lógica de programação, numa época que a internet não tinha como pesquisar, né? GPT, então? Nem se fala, exatamente. Daí eu penso hoje, nossa, a gente joga as dúvidas no GPT e fala assim, meu Deus, isso lá atrás tinha me salvado muito. Mas, de certa forma, foi bom, porque me forçou a aprender, de certa forma, assim, na raça, né? Vamos dizer assim. E aí eu comecei a criar site ali para conhecidos, aprendi a criar, né, e fui, poxa, legal, isso aqui é legal. Até que um belo dia, eu não era na minha cabeça empreender, então assim, eu fiz esporadicamente. Você já fez um site para um tio teu ou não?
Não, eu fiz para um pastor. E eu vendi o site por R$35. Você quase foi o sobrinho, sabe? Contratar o sobrinho pra fazer o site, sabe? Você foi o coroinha. Exatamente. Foi o coroinha. Mas sabe aquela coisa que você não saber, não ter noção do preço de mercado? R$35 o site. Sabe assim, poxa, 35 achando que eu vendi 10 e beleza. Fechei, né, agora? E aí, quando eu completei meus 17 anos, que eu tava pra sair da escola, eu peguei antigamente vaga de emprego era em jornal, peguei ali o jornal e falei assim, vou procurar um emprego na área de desenvolvimento. E na época tinha uma empresa grande aqui, que era a RM Sistemas, eu liguei lá e falei, olha, tô vendo aqui uma vaga, faço 18 anos daqui a 3, 4 meses, posso participar do processo seletivo? E eu falei, pode vir e tudo mais. E assim, eu conversei muito com a pessoa no telefone do RH. E quando eu cheguei lá, eu achei... Na minha percepção, quando eu cheguei, e assim, custei pra chegar, porque foi 2 ônibus, não tinha GPS na época, telefone, então assim, era a primeira vez que eu tinha ido pro centro sozinho. Nossa. Eu até falo que antigamente, o pessoal não sabe, mas banca de jornal era tipo GPS, você parava e perguntava onde que era, né? Como é que eu faço pra chegar em tal lugar? Checkpoint. Exatamente. Um checkpoint, na próxima banca você dá mais um checkpoint. Exatamente. E assim, quando eu cheguei lá, eu cheguei numa sala que tinha, sei lá, 30 pessoas para fazer concorrer à vaga que eu queria. E quando eu cheguei, eu achei que eu ia mostrar de fato o que eu sabia. Eu já desenvolvia, eu já programava alguns sisteminhas em Clipper, em Visual Basic. E aí foi minha decepção. Que o quê? Cheguei, tinha muita gente, me deram uma redação para fazer. Eu falei, poxa, que hora que eu vou mostrar o que eu sei? E não aconteceu isso. Então, eu saí dali assim, poxa, eu chateado de fato, pensando, e agora? Porque eu não vou passar. Tinha gente lá com experiência e tudo mais. E aí eu voltei para casa, falei, olha, quer saber? Eu vou tentar vender o site, que é o que eu já sabia fazer. Peguei uma famosa avenida aqui, que foi a Abílio Machado, e falei, vou descer lá oferecendo site. Na terceira, quarta empresa que eu parei, que era uma oficina, só que o cara tinha uma loja de peças, eu falei, olha, quero sim precisando aqui de um catálogo para mim divulgar as peças dos carros, vem aqui amanhã. Então eu já saí dali assim, poxa, marquei minha primeira reunião, então eu já fui empolgado. Mas isso foi depois de sair da entrevista? Isso foi uns 2, 3 dias depois de sair da entrevista. Achei que você tinha feito entrevista. Saiu da entrevista desolado, tipo Chaves. Fiquei uns 2, 3 dias remoendo, assim, meu Deus do céu. Aí, que legal. Aí eu, beleza. Continuei descendo a avenida, chegou até na metade dela, parei numa loja e o cara, olha, eu quero também. Mas eu tenho 2 empresas, já faz das 2? Eu falei, poxa, que legal, já terceiro, né? Cara, e quando eu cheguei lá embaixo, eu falei, cara, eu quero isso pra mim. É bem possível fazer. E aí onde a chavinha virou. Eu falei, poxa, eu vou criar uma empresa de criação de sites. Aí foi onde a minha chave virou pra empreender. Legal. Caramba. E aí, você tava com 17, 18? 17, 18. Eu tava caminhando pro 18. Caminhando pro 18. Olha, sabendo de todo o restante da história, né, de como que as coisas caminharam, ainda bem que você não passou no processo seletivo. Ou melhor, você sabe se você passou ou não? Não passei, não. Não passou? Passei, não. Então, não passou, não te chamaram, então, cara, ainda bem, viu? Porque, olha, foi. Não é todo mundo que tenha coragem, eu vou falar. A coragem, ainda mais jovem, que tenha coragem de ir bater de porta em porta. Esse aí é gastar sola de sapato, literalmente. Bater de porta em porta para encontrar cliente, cara. Para encontrar, você falou, quer saber? Vou pegar essa avenida aqui, tem comércio e vou dar a cara a tapa mesmo e já era. Vamos para cima. E assim, pra minha sorte, eu falo que não é nem sorte, mas... Sabe, eu não tinha aquela pegada vendedor. Eu sempre fui muito tímido e eu não sei o que me deu de, tipo assim, realmente de sair oferecendo site. E eu fui desbloquear essa timidez depois de muito tempo. Depois de muito tempo mesmo. Mas de certa forma eu falo que talvez até a minha timidez um pouco ajudou a vender. E depois eu falo que hoje eu sou mais... Eu já entendo tudo mais, o processo de vendas. Na época, não. Na época, eu era mais técnico. E isso me ajudou a vender também. Então, porque quando eu ia conversar, eu era aquela pessoa que sugeria. Olha, vamos fazer assim. Eu não sabia cobrar. Eu sabia vender e explicar. Então, dali, depois, eu conheci um amigo na internet, no Orkut. No Orkut? Que ele era design. Falei, cara, vamos montar alguma coisa junto? E montamos uma agência, que eu fiquei 9 anos nessa agência. Que legal. Então, daí vocês montaram uma agência?
Isso aí foi fruto, né, de encontrar essa pessoa no Orkut, que fazia mais a parte de design, e vocês montaram uma agência que ficou 9 anos. 9 anos. Eu fiquei 9 anos. A agência depois... Eu fiquei 9 anos, saí da agência. Ela continuou por mais um tempo. Mas nessa agência eu fazia de tudo. Eu era designer, eu era vendedor, eu era finanças, eu era programador. Eu precisava editar música, editar vídeo, a gente fazia. Então foi onde eu aprendi, foi minha escola. Literalmente, né? Assim, de certa forma. Legal. E na agência você fazia de tudo lá. Com os olhos de hoje, né? Com os olhos de hoje, Thiago. Se você olhasse para trás, durante esse período que você estava na agência, se tivesse que destacar uma coisa que você teria feito diferente, te vem algo na cabeça com bastante nitidez? Vamos lá. Talvez não centralizar tanto. Porque eu era muito centralizador. Como eu te falei, não que eu vejo isso ruim, porque querendo ou não foi a minha escola ali de aprender um pouquinho de cada coisa. Se você me perguntar sobre área contábil, eu vou te falar, sabe? Então assim, mas eu sinto que isso me travou, sabe? Porque querendo ou não, a gente é humano, a gente tem o nosso limite. Sim. E se a gente não delega, você acaba acumulando, você vai ficar naquele limite seu ali, você não vai conseguir progredir. Eu acho que isso é uma coisa que eu mudaria, sabe? Talvez demandar alguém para cuidar de outras áreas dentro da empresa que me desse foco realmente em fazer a empresa crescer. Perfeito. Isso era o que eu mudaria hoje. Isso que você falou é muito... né, na minha leitura, eu vejo que é muito sábio. Porque eu acredito, assim, que sozinhos a gente até consegue fazer coisas boas. Quem ouve a gente aqui já sabe que essa frase minha é bem batida. Que sozinhos a gente até consegue fazer coisas boas. A gente consegue ter um certo sucesso. Mas fazer coisas extraordinárias, a gente vai precisar de uma equipe, a gente vai precisar de outras pessoas também acreditando, batalhando, suando, né, desenvolvendo, crescendo com aquilo que a gente acredita. É tão legal quando a gente vê pessoas que realmente acreditam naquilo que você está fazendo e querem participar daquilo, crescer junto. Aí fica maravilhoso. Nossa. E aí você teve a agência, então 9 anos, aí você saiu da agência e aí fez a minha eventos. Não. Pois é. O que aconteceu? Vamos lá. Uma empresa, hein? Contei aqui agora. Vamos lá. Aí eu entrei numa crise assim... O que eu vou fazer, né? Porque eu cheguei num limite que eu falei, nossa, a agência eu acho que pra mim não dá mais. Tá? Eu casei. Então, quando eu casei, eu já tinha alguns outros projetos de totem pra shopping, essas coisas. E quando eu casei... a gente alugou uma cabine de fotos pro nosso casamento. Cara, e eu pensei assim, poxa, isso é muito legal. Tinha poucas em Belo Horizonte, né? Eu já tinha um totem de um projeto que não deu certo. Pô, vou transformar esse totem numa cabine de fotos. E alugar para eventos. Cabine de fotos é aquela que... Aquela que você entra, a fotinha sai na hora, que, né, como foto lembrança, em casamento, formatura, eventos corporativos. Então a gente fez de tudo. E isso foi uma das coisas que eu fiz. Né? Uma cabine de fotos. Uma cabine de fotos. Só que foi numa época que eu falei, cara, eu vou meio que chutar aqui tudo, vamos ver o que vai dar. Cara, peraí, deixa eu voltar aqui. No teu casamento, você contratou uma cabine de fotos. Aí, né, você tava lá casando, daí, porque pode beijar a noiva. Você entrou, não, só um segundinho. Você puxou tua noiva e falou assim, tua esposa, né, logo ali... Tá vendo aquela cabine de fotos? Vamos fazer uma cabine. Como é que foi isso, cara? Isso foi algumas... Você pode beijar a noiva. Foi uns meses depois, não foi no não foi no casamento. Não. Não, beleza. Mas foi, assim, alguns meses depois. Antes disso, eu acho que antes disso, a gente tentou montar uma empresa de brinde. Então, eu comprei máquina de chaveiro, máquina de chinelo. Então, tentei, não deu certo. Tentei montar um comércio de churros. Comprei os equipamentos, tudo. Cheguei. Brinde, chinelo, churros. Não sabia fazer, mas eu falei, não, acho legal, porque eu gosto. Então, sabe aquela coisa assim, eu gosto, então vai vender. Também não deu certo, não foi pra frente. Depois eu tive que vender tudo. E assim, eu sou daquele assim... eu tenho a ideia e eu já quero executar. Então eu tenho a ideia, eu já saí olhando máquina, comprei e tudo, mas caramba, o que eu vou fazer? Eu parcelo no cartão e vai vir. Então, assim, sabe aquela coisa de acreditar? Pois é. E foi o de churros, de brinde. Aí veio a cabine. A da cabine começou a dar muito certo.
Tá? Nesse meio período da cabine, eu comecei a montar uma empresa que fazia casinha de cachorro personalizada. Fazia MDF, umas casinhas que tinha segundo andar, entrava, os cachorros entravam, as cubuquinhas de água e ficava do lado de fora. Só que fiz umas 3, 4, deu muita repercussão no Instagram, só que depois eu via que tinha uma dificuldade enorme para enviar, porque era muito pesado. Então, aí eu... Nossa, poxa, o frete é caro, né? Aí quando você jogava o frete, o consumidor não aceitava, eu falei, poxa, aí eu desisti disso. Entendi. Tem as casinhas até lá hoje com os meus cachorros, tá lá. É uma recordação. De todos esses negócios que você falou, até agora, né, antes da Mi Eventos, todos esses negócios, o que mais funcionou foi, claro, a agência, 9 anos, né? E depois, qual desses outros que mais funcionou? A agência... Eu falo que funcionou, mas assim, sabe aquela coisa que eu levei por muito tempo sem dar dinheiro? Caminhão de lado ali. Às vezes... Cara, você pegava a planilha e assim, às vezes eu vejo as planilhas antigas pra recordar, tinha lá mês que eu fechava R$2,71 que fechava. E assim, eu de resultado? De resultado. Eu só, vamos dizer assim, sobrevivia de certa forma porque o custo de passagem e alimentação tirava da própria empresa. Né? Mas era uma coisa assim, que foi 9 anos, mas foi num período legal porque era dos meus 18 a 21, aquela coisa que você não gasta, sabe? Que você tá mais tranquilo. Casa, trabalho. Então, eu consegui focar muito tempo por causa disso. A agência realmente demorou a dar um retorno. E eu acho que isso acabou me estressando de certa forma. Entendi. Na agência. Foi um dos motivos que eu acabei saindo. E quando eu fui para montar a cabine de fotos, que começou a dar muito certo, eu não esperava que dava tão certo, porque, poxa, coloquei meu telefone, anunciei no Google e de repente, olha, meu casamento daqui a 6 meses, tem a data? Tem. Comecei, e assim... E fechou. Era um telefonema atrás do outro. Eu falei, caramba, esse negócio aqui tá dando... dá pra estruturar isso melhor. E foi quando eu falei, poxa, sou programador, vou criar um sistema aqui pra fazer a gestão da minha empresa de cabine de fotos. Então, criei lá um sisteminha de CRM, principalmente com medo de vender a mesma data... a cabine para a mesma data em dias que imagine, porque eu tinha só uma. Depois que eu fui, a empresa foi crescendo, eu cheguei a ter 8 cabines, né? Mas no início ali, para não correr esse risco de alugar 2 cabines por mesmo dia, eu criei um sistema justamente para fazer essa gestão de agenda. E aí foi acontecendo uma coisa muito legal, porque todo lugar que eu ia com a cabine, um salão de festa, um buffet, o pessoal, que sistema é esse que você usa? Poxa, a gente quer isso aqui também. Eu falei, olha... Só que eu tava com aquela coisa assim, sair da agência, eu não quero trabalhar mais com desenvolvimento e tudo, né? Não quero aquela coisa de cliente ficar cobrando, de olha, ajuste, isso e aquilo, nossa, que é correria de agência, né? Principalmente, a gente tinha mais um perfil de software house, né? Então, eu saí justamente por causa disso, eu não queria voltar. Só que eu falei, não, poxa, o sistema já é pro mercado. Tudo que eu fizer aqui vai beneficiar o que eu já faço hoje na cabine. Acho que faz total sentido. Aí eu falei, vou colocar na internet, cobrar mensalidade e vou vendendo no boca a boca. E aconteceu isso. Foi onde nasceu a Mi Eventos. Cara, durante esse processo, Thiago, você falou 2 coisas, na verdade, uma coisa eu destaco e a outra você falou e não passou despercebido. A primeira coisa que eu destaco, você falou assim, cara, eu sempre fui autodidata, né? Não fiz faculdade e tal. Cara, teve uma faculdade que se chama assim, Universidade Agência Federal de Minas Gerais. Que a agência foi uma faculdade, cara. Né? Foi uma faculdade durante todo esse período. Sensacional. E depois, quando eu vejo história de outros empreendedores de Belo Horizonte, né, e tudo... A maioria veio de agência. Eu falei, gente, é muita coincidência, sabe? A agência realmente é uma escola. Que acelerador o quê, cara? Monta uma agência. Uma agência que você vai ver ser um monte de empresa. Né? Vai demorar pra dar retorno, mas é uma escola. Que massa. E a outra coisa, aí você falou que você teve 8 cabines em algum momento. 8 cabines? Foi. Cara, e aí, o que aconteceu? Era assim... Genial. Era 3 pessoas indo para evento só para montagem. É bastante. E as pessoas que iam só para ficar no evento. Então, assim, era uma preocupação porque
dependia de mim, muita coisa, principalmente se desse algum problema. Então, eu ficava com aquela coisa. E festa é... Que tipo de problema que dá, normalmente? Ou a impressora bola o papel, um software que... Nossa, o software que do nada perde a licença, sabe? Tipo assim, umas coisas que você fala, cara, como é que é possível um negócio desse? No casamento, cara... E de madrugada, os eventos é assim, né? Então... Era uma coisa que realmente me tirava um sono, de certa forma, porque às vezes eu tava numa festa pensando nas outras. E eu ficava ali sempre de prontidão. Sempre ia pra uma festa que às vezes era a central, assim, porque se desse algum problema tava fácil para me deslocar para a próxima. E sempre ia com a equipe que eu deixava. Isso, né, depois de um tempo. Levou um tempo pra gente construir essas 8. Eu fiquei com a cabine... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27 para 8 anos com a empresa de cabine de fotos. Caraca, olha que legal. Foi bastante tempo e assim, finais de semanas... Não existe. Não existe, era todos trabalhando. Legal. E, bom, para você conseguir gerenciar 8 cabines, uma equipe, né, não coincidir datas de casamento, porque olha, isso aí ia dar uma confusão, isso aí, para não acontecer isso... O sistema de Excel não ia dar certo, né? E aí você falou, quer saber? Sei programar, sou programador, né? Manjo aqui dos computers e tal. Aí você fez um sistema e o pessoal começou a perguntar do sistema e aí você falou, não, tudo bem, tá aqui, né? Quem pedindo boca a boca, eu vou com, né, uma assinatura aqui, uma assinatura lá. E de repente você olhou pra isso e falou, isso aqui vai se transformar na Mi Eventos. Como é que foi isso? Por muito tempo eu levei no boca a boca. Eu não queria vender. Sabe aquela coisa assim de trauma de agência? Eu falei assim, não quero. Deixa quieto, vai no boca a boca, porque eu vendo só pra conhecido, o pessoal tem meu telefone. Ô, Thiago, tô precisando disso aqui, sabe? Não é aquela coisa de... Me ajuda. Então, foi muito... E foi meu erro, de certa forma. Eu falo... Eu não vejo tanto como um erro, porque eu vejo isso tudo como um aprendizado também. Tá? Hoje o sistema é o que é, porque levou tempo, feedback para ser construído. Então eu gosto sempre de ver os lados positivos de tudo. Então assim, o sistema, eu fui muito no boca a boca por muito tempo, só que chegou num momento que começou a empresa de São Paulo procurar, no Google naturalmente, olha... começou a usar. Eu falei, olha, isso aqui tá ficando legal. Então, a cabine, eu fui até um pouco antes da pandemia com ela. Com o sistema, que nasceu junto com a cabine, né? Desde 2014. A cabine em 2013, o sistema em 2014. E antes da pandemia, a gente tinha ali uma média de 80 clientes. Com a empresa o sistema, com a Mi Eventos. Já se chamava Mi Eventos? Já chamava Mi Eventos, desde o início. Aí o pessoal, por que Mi Eventos? Mi de meu negócio, Mi Eventos. Então assim... Meus eventos. Exato. Aí, desde o início já chamou Mi Eventos. Então, e aí, foi nesse período todo, né, de 2014 até 2020, a gente conseguiu 80 clientes, boca a boca, orgânico ali no Google mesmo. E aí veio a pandemia. Aí assim, pandemia veio... E um pouquinho antes da pandemia, eu conheci o Orb aqui, né? Que um amigo me apresentou e me mostrou, cara, que é um ambiente com startups. Eu nem sabia o que é startups na época. 2020, 2019, não lembro bem. E ele falou, cara, tem startups aqui. Eu falei, cara, o que é e tal? Não... Olha que legal, cada um tem um software, escala, sabe aquela coisa que você vai aprendendo ali, fala, cara, que mundo é esse? E eu lembro que quando eu fui no Orb a primeira vez, tinha uma empresa de software lá, e eu lembro deles tirando foto na piscina de bolinha, com uma equipe com 10 pessoas e tudo. Cara, eu olhei aquilo ali, eu falei com a menina, eu falei, cara, eu quero isso. E era eu sozinho na época, sabe? A Gisele cuidava na cabine, eu cuidava do sistema. Eu falei, cara, eu quero ter uma empresa, eu quero tirar uma foto ali na piscina de bolinha, com todo mundo com a camisa da empresa. E aí eu achei o máximo. Entrei lá no Orb, passou poucos meses, veio a pandemia. Aquela coisa, eu falei, caramba, nossa, o que eu vou fazer? Porque eu tô no mercado que eu mais atingido, que é o de eventos, que fechou completamente. Em 2 semanas ali, quando o negócio não tinha mais nenhum evento. E aí a Gisele, tô grávida. Eu, puxa vida. Então assim, você fica com aquela coisa, sabe, um monte de coisa na cabeça. Eu falei, meu Deus, o que eu vou arrumar? A cabine parou,
Não teve evento com a cabine. O sistema que eu tinha lá, meus 80 clientes, eu falei, cara, esses 80 vão cancelar, porque se eu não tô tendo evento, eles também não. E aí eu tenho até uma foto antiga, que é eu pegando um flip chart e desenhando, assim, um gráfico, assim, falando assim, dia a dia. Quantos cancelamentos eu vou ter, quanto de desconto eu dei para os clientes ficarem, e eu fui todo dia, acordava de manhã, 2 cancelou, 2 eu tive que cortar 50% da mensalidade, e fui fazendo isso na mão, assim, sabe? E isso ficou por uns 2 meses, e aí aconteceu uma coisa muito surpreendente, que foi o gráfico começar a subir. As empresas de eventos pararam e começaram a procurar algum sistema para se organizar. Uhum. Então, assim, o que os empresários da área de evento pensaram? Poxa, a gente está sem evento, a gente sabe que isso, né, vai passar, enquanto isso a gente vai organizar a casa. O que a gente foi procurar? Sistema de gestão para empresas de eventos. E eu, como vinha de agência, e aí, ó, fica a dica, tá, gente? O pessoal, às vezes, não gosta de investir em blog, artigo. E eu sempre investi, desde 2016. Em artigos aleatórios sobre venda, marketing para a área de eventos. E eu agora sou beneficiado porque eu sou muito bem indexado no Google. Eu falo assim que artigo, ele não é uma coisa que vai te dar o retorno imediato, mas ele, ao longo prazo, ele vai fazer total sentido. Inclusive, agora com o chat GPT, agora ele busca no Google. Sim. E se eu pergunto para ele lá, olha, me recomenda algum software de gestão para empresas de eventos? A gente está entre os 4 assim, que ele recomenda, e os 3 que ele recomenda não é nem de gestão para empresas de evento específico, é para venda de ingresso, outras coisas. Então eu vejo que ele realmente, olha para você ver, ele indexou artigos lá de trás, agora Genial. Trouxe para esse novo formato. Você falou agora do Google, eu tinha deixado aqui na manga, que teve 3 eventos, né? Teve 3 acontecimentos em tudo isso que você falou que também, mais uma vez, não me passou despercebido. E todos eles têm a ver com, você falou isso. Quando você estava com a cabine, as pessoas começaram a te ligar. Eles pesquisavam no Google e começavam a te ligar. Então pesquisavam e começavam a te ligar. Pesquisavam, achavam você e começavam a te ligar. Primeiro, grande virada, que, sair de nenhuma cabine para 8 e ter uma equipe e ficar 20 e poucos anos, caramba, baita negócio de sucesso. Esse foi o primeiro. Segundo, você comentou que o pessoal começou a encontrar lá de São Paulo, um sistema para gestão de eventos. Mais uma vez, você estava mostrando no Google, né? Você estava aparecendo. E por último, mais uma virada de chave. Se você não tivesse aparecido no Google, o teu gráfico ia estar caindo. Exato. Se você não tivesse feito esse trabalho que você falou, né? Agora com bastante propriedade e maestria, cara, produção de conteúdo que vocês fazem sempre. Então foram 3 viradas de chave até o momento, até agora, né? No que você contou. Foram 3 viradas de chave que se não estivesse no Google, não estivesse online, não teria acontecido o que aconteceu. Exatamente. Caramba. E assim, não foi... Até então eu não fazia tráfego pago. O que vinha era orgânico. Orgânico. Tudo isso orgânico. Exato. Então, assim... Tirar o chapéu. O que eu fiz foi assim, sem pretensão não sabia que dar esse resultado, mas era algo que eu sabia, olha, não, vamos fazer ali, eu preciso realmente ter artigo no blog ali porque eu sei a importância disso para o Google. Que legal. E aí, olha pra você ver, na pandemia teve cliente de Portugal que tá com a gente até hoje usando o sistema. E o sistema em português. Ele tá assim, não, a gente usa aqui mesmo, não tem problema. Então foi bem legal. Legal. A gente... a pandemia, de certa forma, colaborou com a gente. Então, todo esse período, a gente saiu de 80 para mais de 1.000 clientes. E aí, nesse período, a Gisele, né, a gente encerrou a empresa de cabine, a Gisele veio para mim eventos, falei, preciso de ajuda agora, vamos junto aqui, né, vamos fechar outra empresa, e aí, nesse período foi onde a gente cresceu, onde eu cresci time, onde eu cresci base de cliente, onde eu aprendi meio que assim, na marra, porque sair de 80 para 1.000 foi um crescimento assim, caramba, muito rápido pra gente, muito rápido. Caramba. O que doeu mais? Gisele, sua esposa, né? Minha esposa. Isso, então ela tava com você na parte, na empresa de cabines, e daí
você chamou, né, e fez todo esse processo para ir também para Mi Eventos. Depois a gente até pode falar desse processo de empresa familiar, porque é uma realidade de milhões de brasileiros. Você trabalhar junto com família, né? Trabalhar com a esposa, com o marido, às vezes com os pais, filhos, né? E assim por diante, é um desafio gigante. Mas esse é um asterisco à parte, né? Que a gente deixa pra gente falar daqui a pouco. Mas o que é mais impressionante até é sair de 80 para 1.000 clientes. O que mais doeu, né? Bom. Né? Muita coisa. Vamos lá. Primeiro, doeu porque não tinha caixa para contratar na velocidade que eu sabia que, tipo assim, de certa forma, da mesma forma que eu tava crescendo, teve aquele ponto, assim, o preço que eu cobrava antes não era um preço que me sustentava como empresa, vamos dizer assim, que era uma mensalidade de R$69 por mês. Né? Então, assim, você jogar 69 vezes 1.000, ainda realmente contratar uma equipe para atender 1.000 pessoas, né? 1.000 empresas, porque se você pensar como empresa, cada empresa tem ali 4, 5 pessoas, uma média, então era muita gente para atender. Então, eu fui aprendendo assim, olha, primeiro, reestruturação de preço que eu tive que fazer. Eu lembro que aí foi aquela minha questão de deixar de ser centralizador, né? Então, falei, poxa, o que eu preciso? O que me toma mais tempo hoje no sistema? É suporte? Então, eu trouxe uma pessoa de suporte. Então, foi minha primeira contratação, uma pessoa de suporte. E depois eu pensei, beleza, agora eu preciso vender. Porque, tudo bem, tá chegando os leads, mas o que eu faço, né? Deixar eles ali quietinhos, eles não vão comprar de forma natural. E aí foi a minha contratação, uma pessoa de vendas. E foi bem legal a história da pessoa de vendas, que ela tá com a gente até hoje. E ela, assim, trilhou dentro da empresa, né? Porque ela foi de vendas, ela foi suporte, ela foi CS, hoje ela é nossa gerente de produto. E ela tá assim, Thiago, na época que você me entrevistou, nossa, eu fiquei numa agonia porque você demorou a dar o retorno. Aí eu virei aí ela ficou na cabeça dela que eu tava entrevistando várias pessoas, mas eu entrevistei só ela. Entrevistei só ela. A minha demora pra ela porque eu tava esperando o retorno do contador pra me falar todos os gastos que eu ia ter com ela. E depois eu contei isso pra ela. Foi muito legal, assim. E aí, de certa forma, como que foi uma coisa que eu foquei muito foi na parte de venda. Então, todas as outras contratações que vieram depois foi pra parte de venda. Então, eu fiquei na programação, desenvolvimento por muito tempo ainda. E era continha, assim. A cada 60 novos clientes, eu trazia uma nova pessoa de vendas. 60 novos, uma pessoa de vendas. Então, a minha conta era basicamente em cima de novos clientes, eu aumentava o time. Entendi. Não olhava nem caixa financeiro, sabia? Olha, isso aqui, vou trazer uma pessoa nova. Sensacional. Olha só, você, desse aprendizado, né, de 80 clientes para 1.000 clientes, você trouxe aqui visões. Primeiro, né? Você ter uma análise estratégica do que você tem que resolver primeiro, né? Então, você teve que ver ali, cara, onde que eu tô gargalando, né? Centralizado, você tinha centralizado algumas coisas, onde que eu estou gargalando? Então, assumir isso e perceber isso, isso aí já é um gigantesco, né, insight. E aí você percebeu o que era na parte de atendimento no começo. Legal, foi lá e resolveu. Então, planejou isso e foi bacana. Só que, né, para poder contratar uma pessoa, você também precisou falar, peraí, mas essa conta tem que fechar. E para você que lá atrás, né, cobrou do pastor R$35 no site, você sair de R$69, 69, né, o ticket, para você subir isso, como que você percebeu isso? Tipo... Então, eu demorei para perceber também. De certa forma, eu aumentei com base em preços do mercado mesmo. Pesquisou? Né? Pesquisei. Só que era diferente, porque o que eu tinha como base e o que eu oferecia era muito mais do que o próprio mercado. Né? Hoje a gente é um RP, que tipo, a gente já faz desde a parte de um CRM, da gestão do evento, da escala que o profissional precisa para escalar a equipe que vai trabalhar, do financeiro do negócio dele, do financeiro do evento dele. Então, assim, é um sistema bem grande, robusto. E se você for olhar isso no mercado, para suprir isso, a empresa tem que ter no mínimo 3, 4 sistemas para ter fazer tudo. E aí foi uma chamada de atenção, e isso eu já estava um pouco mais, eu estava com uns 3, 4 vendedores na época, e foi uma chamada de atenção deles, porque eles me trouxeram isso, Thiago, cara, tá muito barato. Tá muito barato, vamos aumentar esse preço, porque olha, até pra gente como vendedor, comissão, e pensando como comissão, né, e eu ficava naquelas, não, profissional de eventos, não, isso.
não precisa mexer no meu preço mais barato. A gente vai colocar novos recursos que vão atender empresas maiores. E foi uma virada de chave, porque na hora que eu aumentei o preço, que a gente tinha um ticket de R$69, R$99, R$149. Aham. Aí eu cortei o de 69, o de 99, mantive o de 149, coloquei um de 379, um de 729. Sabe aquela coisa assim, não, ninguém vai comprar isso aqui. Só pra... Vamos colocar e vamos ver o que vai dar. Começou a atrair empresas maiores. O ticket baixo, eu acho que assustava as empresas maiores, entende? Então, assim, começou a vir naturalmente empresas maiores. Eu acho que, não sei se por questão de segurança, e de certa forma também, às vezes, isso foi quando eu fui num estádio de futebol que falou assim, cara, a gente quer usar o sistema aqui. Aí eu olhei aquela estrutura toda, eu falei, não, os caras vão pagar R$99 só pra usar o sistema? Porque aí, quando falava assim, aí quando eles me abriam, não, porque aqui a gente usa o software tal, que a gente paga 50 mil de licença por mês, eu... Caramba, tem um trem errado, sabe? Então, assim, você coloca... E foi aonde foi minha virada de chave. Essa foi uma outra virada de chave que foi não focar tanto em números de clientes, mas em algo que fique mais rentável, porque eu acabei beneficiando todo mundo da base, de certa forma. Com um negócio, com um sistema mais estruturado, robusto, porque eu consegui trazer pessoas melhores para o time, caixa para a empresa. Cara, sabe o que eu digo? Eu vejo assim, que a precificação, ela é difícil fazer uma precificação legal, sabe? É difícil a gente conseguir encontrar ali. Se alguém quiser falar de fórmula, né? Eu destaco normalmente 3 formas de você fazer a precificação. Uma delas você vai no mercado, olha os teus concorrentes e coloca o preço que tá ali. A outra, né, é muito baseado no teu custo / margem que você quer, né? Então, eu tenho um exemplo, né? Compro essa caneta aqui a, sei lá, R$10 e eu quero vender a 12. Eu quero ganhar R$2. Ou quero uma margem de 20%. Então, você faz a conta, vai lá. Então, você, primeira, baseado na concorrência, uma forma de precificar. Segundo, baseado na margem ou no valor que você quer. Maravilha. E o terceiro é o que eu mais gosto, que é o que eu recomendo. Muito parecido com o que você fez. Que é a gente conseguir testar o preço com o mercado. Testar o preço com o cliente. Esse é o mais mágico que tem. Sabe por quê, Thiago, que eu vejo? Porque nós que estamos empreendendo, rapidamente a gente perde a noção do qual o tamanho do valor que a gente gera para o cliente. Rapidamente a gente perde essa noção. Por quê? Porque a todo momento a gente está se aprimorando, a gente está se desafiando, a gente está entregando feature, está entregando recurso novo para o sistema. Ou às vezes você que tem uma loja, você está reformando a loja, você está comprando de novos fornecedores, está trazendo novos produtos. Então uma série de coisas. Né? Para quem é profissional liberal, você que é, sei lá, psicólogo, você está sempre lendo, comprando livros, se aprimorando, e vai fazer 5 anos que a gente cobra o mesmo preço. Exato. Então, a gente perde demais. A gente, por estar concentrado, às vezes focado naquilo que nós fazemos, às vezes a gente não renova os nossos preços e a gente fica muito perdido nessa noção de realidade. Pode falar. Isso que você falou muito eu vejo isso um problema muito com o perfil do centralizador. Porque ele tá tão focado no negócio dele, de fazer o produto dele, poxa, meu produto é bom, sabe assim, ele tá tão focado no negócio que ele não dá aquele passo atrás para ver, tipo assim, o que eu posso mexer para melhorar, sabe, tipo assim, o perfil do empreendedor, que é o centralizador, ele fica muito travado nisso, ele tem medo de dar o preço mais caro, porque às vezes ele acha que não vai vender, né? Não, se aumentar R$10 ninguém compra, cara, mas você nem testou, e às vezes não é ele que às vezes está ali conversando com o cliente, é o vendedor que vai ter esse feeling, sabe, então é por isso que eu falo que o empreendedor, ele não pode ser o centralizador, porque se ele é o centralizador, ele não tem essa visão mais ampla do negócio dele, ele não consegue ter o feedback ali do time, ele não consegue ter um feedback do cliente, ele não consegue ver como que tá o mercado, ele não vai pesquisa o concorrente, ele não analisa dados, então ele vai literalmente no achismo. Sim. Né? E no achismo, quando ele passou, tem 3 anos que ele tá cobrando o mesmo preço, só que o mercado, a inflação já subiu e mudou, né? Nossa. E aí, quando a gente faz nesse terceiro jeitão de precificar, né? Que a gente vai testando com o cliente, né? A gente vai medindo e vai testando com o cliente, tá bem próximo dele ali. Qual que é a linha ideal que a gente consegue perceber?
eu sempre digo assim, imagine duas barras, né? Então a gente tem aquela barra do preço que a gente cobra e do valor que a gente gera para o nosso cliente. E essas coisas, elas não estão necessariamente no mesmo nível, né? Então eu sempre digo que a gente vai gerando valor, né? Então imagine, a gente está com o preço aqui embaixo e aí a gente se aprimora e coloca mais recurso e faz um monte de coisa e a gente entrega um valor desse tamanho aqui e o preço está aqui embaixo. Não vai ser tão legal. Então qual que é o ideal do preço, né? Eu acredito muito que o ideal do preço ele tem que ser ligeiramente abaixo do valor que a gente gera. Porque quando a gente gera um valor superior ao preço que está sendo cobrado, a gente está entregando aquele além do solicitado. Sim. Então a gente está surpreendendo o cliente de alguma forma. E nós que estamos empreendendo, a gente tem que estar sempre revisando, né? Tem que estar sempre, né, revisitando isso. E vai muito assim, dependendo do segmento, vou dar um exemplo claro lá da empresa. Então a gente tem lá hoje 7 vendedores. Eu tenho um perfil de vendedor que vende no volume com ticket baixo. E eu tenho um vendedor que vende menos, mas com ticket alto. Então você vê assim, poxa, sabe, às vezes não é o produto, mas às vezes a forma como o vendedor comunica, eu não acho ruim. Volume, perfeito. Ok. Ticket alto, ok. São 2 perfis que eu entendi que tem que ter no time. Mas você vê que isso vai muito do vendedor. Então, por isso que eu falo, se a pessoa ela não é boa de vendas, vamos dizer de certa forma, o negócio dela é fazer gestão, cuida da gestão, contrata um vendedor bom. Perfeito. Porque às vezes você não consegue vender um ticket mais alto, não é porque o seu produto sabe, é bom e tudo. Às vezes a pessoa que está apresentando não é o ideal. Ai, às vezes você que tá empreendendo, você não é a melhor pessoa para vender. Você não é a melhor pessoa para vender. Olha isso. Ele falou muito bem. Ele falou com um jeitinho. Ele não queria ofender você que tá ouvindo. Mas, cara, para pra pensar se é isso que você faz bem, né? Exato. E assim, eu olhando, uma coisa que eu acho que deu muito certo para mim foi ter focado em venda desde lá do início. Quando o time começou a crescer, eu ter focado na parte de venda. Porque venda traz caixa para a empresa. Tendo caixa, eu vou saber nos pontos que vão precisar melhorar, porque vai aumentando a demanda de cliente, ou seja, opa, tá dando gargalo agora no suporte. Aí eu vou ter caixa para contratar alguém para o suporte. Então, justamente, eu acho que focar, se você não é a melhor pessoa para, né, porque você pode até se considerar um vendedor, mas você dá uma refletida realmente se é isso. Se é isso, né? Porque às vezes ter alguém focado só em venda e o empreendedor que muitas vezes fala isso é aquele que o cliente pede ele o orçamento e ele manda o orçamento, mas depois ele não consegue dar feedback para esse cliente. Aí você sabe que você não é a pessoa certa para vender. Sim. Porque o vendedor é aquele que realmente ele manda a proposta e acompanha. Porque senão o cliente vai no corrente, vai morrer. E eu fui muito disso. Então assim, quando começou a aumentar a demanda de pedido de orçamento, eu acompanhava o cliente ali no início, mas eu não conseguia dar um acompanhamento com esse cliente. Então, eu percebi que ali, eu preciso de alguém para cuidar só das vendas para me focar em outra coisa. E foi aí, se eu bem entendi, Thiago, quando você falou que começa a ter mais demanda, foi aí que entrou uma estratégia sua, que eu achei genial também, que é, a cada 60 novos clientes, certo? Você traz mais uma pessoa. Isso é planejamento, cara. Isso é... Eu, assim, não visei nem aquela coisa assim, poxa, eu vou tirar agora um salário maior. Não foquei nisso. Eu foquei assim, não, agora eu tenho que estruturar a empresa e fazer ela crescer. Então, o dinheiro que entrava era contado. E assim, e como eu já sabia o ticket médio, eu sabia, olha, era 60 novos clientes, era uma pessoa nova no time comercial. Cara, sensacional. Sensacional. E hoje, como é que tá a Mi Eventos? A gente tá... Outros desafios, né? Novos e, assim, de certa forma, muito legal, porque eu gosto de pensar assim, eu meio que passei em todos os passos da empresa, então eu consigo conversar com todos os times. Hoje a gente tá com 28 pessoas no time, então a gente tá estruturado, comercial, marketing, sucesso do cliente, suporte, desenvolvimento. Nesse período também eu trouxe um sócio que era uma pessoa que estava lá na agência comigo lá atrás. Falei, cara, vem pra cá, vamos crescer junto. Chamei ele, o Thales, que assim, cara, foi eu falo que Thales é um irmão, porque a gente viaja junto, a gente conversa, cara. Então, assim, todos os perrengues que passou nesse crescimento, o Thales entrou bem. O Thales entrou, a gente tinha
300 para 400 clientes, então pegou bem o crescimento da empresa. Então, assim, foi para os eventos comigo no Rio, dividimos hotel, falei, cara, não tem como a gente pagar 2 quartos, vamos dormir no mesmo. E assim, é aquele perrengue de empreendedor, não tem jeito. Então, assim, pegamos Covid junto, nossa, lá no Rio, a gente passando mal, então assim, meu Deus. Mas assim, o Thales, ele realmente, assim, falou, cara, vamos junto, vamos crescer junto, e é uma pessoa que eu confio extremamente. Eu acho que é bom a gente tocar nesse assunto, porque a gente tem que saber até que ponto a gente tem que trazer pessoas para somar com a gente. E eu falei, Thales, cara, eu preciso de um sócio para tocar o desenvolvimento que eu não consigo mais. Quer? Ele falou, não, vamos lá. E hoje ele toca o time de desenvolvimento. Que legal. E hoje você é uma empresa que é você, como sócios, né? Você, a Gisele, certo? Então você, a Gisele e o Thales. Como que funciona, talvez até um pouquinho antes da entrada do Thales, mas também agora, como que funciona esse processo de gestão familiar? Como que vocês lidam com isso? Isso é um tema delicado, né? Para alguns empreendedores também, que às vezes dá certo, dá errado. Como é que funciona? Eu não vejo isso assim, eu nunca tive esse problema de fato. Tranquilo. Sabe assim, se tiver que brigar no trabalho, alguma discussão, cara, não levo pro pessoal. Eu chego em casa, eu sou outro, vou conversar e tudo. Eu até brinco com ela, ó, isso aqui foi trabalho, amanhã você conserta isso aqui pra mim e boa. Né? A mesma coisa quando ela tem que me falar alguma coisa, me chamar a atenção. Então assim, trabalho, família à parte, vamos dizer assim. Eu consigo fazer essa separação, assim, de certa forma, bem. Que legal. Então, vocês têm um combinado, seja ele falado ou não, mas que vocês já têm, que assim, cara, ó, aconteceu... essas aqui são coisas relativas ao trabalho, então no trabalho a gente lida ali. E quando eu tenho uma coisa familiar, aí também é outra vibe. Sim. Cara, interessante isso, porque... Como eu comentei, tem muitas empresas que elas são empresas familiares e muitas vezes acaba o pessoal, seja às vezes quando tem o pai, o filho, né, que não, porque eu sou seu pai, então a decisão é essa, sabe? Assim, é um jeito de lidar, é um jeito de fazer as coisas, mas fica aí a interrogação, né? Tantas empresas fecham por causa disso também, questões societárias em família. E assim, e é uma coisa que tem que se observar. Porque esse comportamento, eu vejo que influencia não só família, mas cultural dentro da empresa. Caramba. Então, assim, eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou de conversar, então o time acaba vendo isso em mim e é a mesma forma que eu tenho, de certa forma, com a família. Então eu entendo que todo mundo tá ali dentro, é minha família também. Né? Tipo, o pessoal às vezes até brinca lá assim, o pai Thiago, sabe? Porque às vezes eu compro as coisas lá, eu comprei Danoninho, o pessoal esse dia lá, coloquei na geladeira e o pessoal lá, o pai Thiago comprou Danoninho pra gente, sabe assim? Então eu gosto de levar essa vibe assim na empresa porque o ambiente fica leve, fica divertido, sabe? Então assim, é muito de Thiago também, então eu entendo que muito da cultura parte da pessoa. Então se ela é uma pessoa que briga por qualquer coisa, isso vai influenciar no ambiente. Total. Eu digo assim, cara, você quer estragar um dia de trabalho? Se você quiser estragar um dia de trabalho, nós que estamos empreendendo, se você quiser realmente estragar um dia de trabalho da empresa inteira, chega emburrado, não dá oi pra ninguém, sabe? Fica com aquela cara fechada assim, talvez até resmungando, rabugento. Faz isso pra você ver se você não vai estragar um dia de trabalho de todo mundo. É isso que você faz, né? Exatamente. É isso que acontece. E o impacto que isso causa, eu falei até num outro episódio, eu aprendi esses dias com um treinador, o Daniel Spinelli, já é a segunda vez aqui. Né? Cara, eu aprendi demais com ele, que ele falou assim que a liderança, e nós que estamos empreendendo, nós estamos liderando de certa forma, a liderança ela vai em ondas, cara. O que é esse vai em ondas, Thiago? Olha só, a gente vai lá, chega um dia emburrado no trabalho. De manhã, já chega azedo, sabe? Pô, de mal com a vida e tal. Independente do que tenha acontecido, né? Você vai lá, chegou azedo, chegou mal. E aí a tua equipe também fica da mesma forma. Porque a gente transparece isso, ainda mais numa empresa com 10 pessoas, com 20 pessoas, 30 que tá todo mundo ali ainda, né? Muito próximo. Então você cria um ambiente pesado, um ambiente ruim. Aí essa pessoa que tá trabalhando ali, né, o pai, a mãe, às vezes chega em casa e tá levando isso também. E aí o filho, a filha vem, puxa, quer brincar e tal. E aí ele já dá uma, sabe, já da mesma forma já responde com uma chapuletada. E aí a criança fica irritada. E aí a sua esposa, seu marido também, né, vem aquilo com uma atitude, né, ruim, uma atitude que não é legal. Então, e tudo isso começou aonde?
às vezes, começou que você, empreendedor, líder, né? Você que é gestor de equipe, líder, você chegou de uma maneira que não é adequada para sua equipe. Então, ele foi em ondas, né? Pô, veio aqui, daí depois foi para tua equipe na hora do trabalho, que daí foi para a família dele e assim por diante. Doido, né? E vem aquilo, de novo. Talvez é o perfil do centralizador também. Porque ele pega muita coisa para ele se fica sobrecarregado e ele sai descontando. Ah, sim. Sai descontando. Então... Mas, e o legal disso, assim, da gente trabalhar esse ambiente, vamos dizer, certo, mais leve, e eu não entendi o que era cultura em empresa. Até, de fato, eu falo assim, cara, cultura é muito do que eu faço no dia a dia, do que as pessoas estão aqui no dia a dia, do comportamento das pessoas, vai moldando. E como a gente foi uma empresa que foi escalando de 1, 2, 3, 28 pessoas, né? A gente chegou a bater 30. Legal. É legal porque quem tá mais antigo com a gente já conhece o perfil, e quem entra novo, ele meio que ou entra e tá ali junto, ou o próprio time meio, cara, esse cara não vai fazer, não faz parte, expurga. É muito assim, a gente viu isso muito natural, assim, sabe? Aí eu falei, depois quando minha chavinha virou pro que é cultura dentro da empresa. Então, tanto que eu me monitoro muito pra ver, poxa, será que eu falei errado? Será que eu falei de uma forma que pegou mal com alguém? Sabe, às vezes no final do dia você dá aquela reflexão, volta na sala, fala, puxa um assunto. Então, acho que o empreendedor, ele tem que ter um olhar estratégico, mas quando lida com pessoas, ele também tem que pensar assim, poxa, como tá o meu time de certa forma? Será que eu, como pessoa, tô fazendo, sabe? Tratando eles de igual. Eu gosto de tratar o pessoal muito de igual para igual. Então, tanto que eu... Que legal. Tem dia que eu tô trabalhando na sala do comercial, tem dia que eu tô trabalhando junto com o pessoal do CS, gosto de ouvir as ligações, sabe? Dou um toque ali, um outro. Então, assim, o pessoal me chama abertamente pra conversar. Thiago, vamos conversar aqui. Nossa, olha, tô querendo fazer uma viagem pra tal lugar, o que você acha? Eu falei, olha, sabe? Então, é legal ter essa confiança, sabe? E isso é enriquecedor demais pro empreendedor. Tem alguma atitude que vem na tua cabeça ou alguma coisa que você faz pra fortalecer a cultura hoje? Olha... Por isso é tão natural como as coisas acontecem, né, de certa forma. O time, ele é muito motivado, então, e isso foi uma coisa que a gente fez bem lá de trás. Então, tem dia que o pessoal, às vezes, a gente hoje trabalha de forma híbrida, então, terça, quarta e quinta o pessoal tá lá, segunda e sexta é home, mas os dias que eles vão, meio que acaba sendo algo assim, ok, todo mundo vai, foca, trabalho, né, conversa e tudo, mas às vezes depois do horário tá lá um pouquinho, sei lá, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um cachorro-quente, vamos, sabe? Não é uma coisa assim, ninguém tá obrigando nada, é tão natural que ficou muito legal. Que então, legal. Assim, e tem coisas que a gente promove, por exemplo. Recentemente a gente aproveitou a onda da eleição. Ah, que legal. Então eu fiz uma coisa muito legal, que foi o quê? O time a gente faz as nossas reuniões de início de mês, aí em uma dessas reuniões eu falei, gente, vamos falar de eleição? Aí todo mundo deu aquele susto, né, porque é um assunto que ninguém gosta de falar, principalmente numa reunião da empresa. Aí eu falei, gente, vamos falar de reunião. Seguinte, a gente vai eleger um prefeito aqui. Aí eles, como assim? Quero ver quem vai se candidatar. Então a gente precisa aí de 4 candidatos. Vocês vão ter 1 mês para montar a campanha de vocês. O prefeito que ganhar vai ter uma verba de 2.000 para fazer o que quiser aqui internamente, para benefício de todos. O prefeito tem que agradar o time. E assim, soltei isso. Quando eu terminei a reunião, cara, foi assim, montou os grupinhos, sabe? Tipo assim, o pessoal criou com música. Criaram música eleitoral. Vote, criou o santinho, o número. Tá assim, cara, que eu arrumei com um dia. O pessoal, sabe, criou virou um fundo, uma coisa eleitoral, assim, né? A empresa. E foi bem legal, porque não é aquela competição que você vê que é ruim. Ficou uma competição legal, um zoando o outro ali. Propus algumas dinâmicas, falei assim, gente, o prefeito vai ter R$30 de fundo eleitoral. Ele vai ter que se virar com R$30 para agradar todo mundo. R$30 para agradar 30 pessoas, né? Então, assim, foi bem legal. Aí um se destacou. Porque aí você vê a criatividade do pessoal dentro da empresa também, né? Sim. Um se destacou que falou assim, não, comprou 2 bolos, chegou lá com os bolos, falou assim, não, na minha gestão, quando eu ganhar,
vai ter o café com o prefeito, eu vou ouvir vocês. Aí eu falei, pô, que legal, ele ganhou. Ele acabou ganhando a eleição, sabe? Que legal. E foi legal, porque no dia a gente fez um debate, e aí a gente colocou todo mundo lá em cima do palco, fez um debate mesmo de perguntas e tudo mais, e aí depois disso, teve gente que veio me agradecer, falando assim, cara, é a primeira vez que eu falo em público, é a primeira vez que eu tenho essa como é que fala, de chance, vamos dizer assim, de certa forma. Poxa, eu apareci, cara, eu subi num palco, peguei no microfone, eu falei, e realmente tinha gente lá dentro da empresa com muita timidez, que isso vai quebrando, e aí você vê que não foi só a coisa legal, sabe, de tipo assim, de criar uma dinâmica, foi além. E aí, quando eu falei que eu já fui muito tímido, depois disso eu liguei a chavinha e falei, cara, o que eu fiz aqui foi o que eu queria que fizesse comigo lá atrás. Feito. Caramba. Sabe? Então foi bem legal. Genial. Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo, que a gente vai falar assim, não, isso não vai... É só alguma coisa interna, não vai impactar, mas depois na hora que chega os feedbacks, você fala, caramba, não foi com esse intuito que eu criei, sabe? Então foi bem legal. Não duvido que daqui a alguns anos, talvez alguns deles você encontra, né, em algum outro lugar, em algum outro momento, ou até mesmo na própria Mi, que eles vão voltar pra você e falar assim, cara, foi esse dia, foi esse negócio que mudou totalmente minha trajetória, mudou a minha vida. Que legal, isso sensacional. Vai me deixar feliz demais. E parabéns, viu? Porque olha, tem uma empresa que já tá há bastante tempo, né, que tem o sucesso que tem a Mi Eventos e que já, né, cara, tá cada vez mais, está crescendo, tá conquistando mais mercado, que já passou da estatística do Sebrae, né, também de fechamento de empresa. Que o pessoal fizemos 10 anos. Olha aí, cara. 10 anos de cara, empresa. Sensacional, genial. Tiagão, a gente... tá batendo papo aqui, passa muito rápido o nosso tempo, de verdade mesmo. E eu queria também dar a oportunidade para você pegar e falar pro nosso público, que às vezes tem a galera aqui que é músico, né? Ou tem cama elástica, né? Como você falou, ou faz gestão de eventos. Puxa, fica à vontade para você falar como que o pessoal pode te encontrar, quem que é o público que você atende, pro pessoal também poder te encontrar. E se você pudesse fechar com um insight, né, com uma coisinha que você gostaria de ter falado, talvez para você lá do passado, seria sensacional. Vamos lá. Bom, para quem quer conhecer a Mi Eventos, o site é mieventos.com.br. A gente libera um teste lá de 7 dias grátis, você pode testar todos os recursos do sistema. E para quem é a Mi Eventos? Então hoje a gente atende desde buffets, espaços de eventos, assessoria cerimonial, produtor, bandas, músicos, todo centro de convenção. A gente fala que todo o nicho ali que atende o mercado de eventos, que atende o setor de eventos, e o pessoal não imagina, para um evento acontecer, a quantidade de profissionais que estão envolvidos, desde a equipe de segurança, tudo. E a gente atende todos esses profissionais, não só fazendo a gestão dos eventos que eles estão produzindo, mas principalmente a gestão do negócio deles. Então, dentro do nosso sistema, ele consegue ver a quantidade de orçamentos que ele envia por mês, né? Quantos desses orçamentos estão convertendo em vendas. Então, ele começa a ter uma visão mais estratégica. Então, assim, para quem quer conhecer o sistema, pode ir lá, faz um teste, nosso time vai entrar em contato, vai fazer um onboard ali, te mostrar o sistema já no teste grátis mesmo, o pessoal faz isso, para você conhecer aí o sistema. E tendo aí uma coisa que... E para fechar aí com algo que eu queria compartilhar, que é algo assim que eu demorei um pouco para virar a chavinha e eu falei várias vezes aqui, que não seja o centralizador da história, porque só tende a prejudicar, isso te trava no crescimento, e quando você começa a ter pessoas certas do seu lado, pode ter certeza que o seu negócio vai crescer muito mais. Uhum. O centralizador, né, quando a gente está centralizando as atividades, sabe qual que é o pensamento que às vezes reina? Eu escuto, muitos empreendedores falando um pouco disso, né? Reina aquele pensamento assim, cara, mas só eu consigo vender desse jeito, né? Cara, não, mas só eu consigo atender o meu cliente desse jeito, só eu entendo a dor do cliente, né? E eu sempre digo, a mágica não está em você. Você, com certeza, você deve fazer muito bem isso, né? Quando você está empreendendo, você deve saber fazer isso muito bem. Mas a mágica está no que você falou. Quando você encontra pessoas melhores para fazer aquilo que você está fazendo. Aí, cara, nossa senhora, você olha para trás e fala, caramba, né? Somei. Exatamente. Você acaba somando. Exatamente. Sensacional. Tiago, eu tenho um presente para você. Opa! Muito embora
você já tenha, né, um exemplar também do livro Eu Empreendedor, mas fica para você também compartilhar com o time lá, com todo mundo. Esse eu vou colocar na estante lá da empresa. Olha aí. Por quê? Ó, que honra. Por mais que eu acho que isso aqui é um perfil que eu acho que todo mundo tem que ter de empreendedor. É isso aí. Sabe? Eu falo com o pessoal que, gente, a empresa aqui é uma escola. Se vocês saírem daqui e investir no negócio de vocês, eu vou ficar super feliz. Então usem aqui como uma escola mesmo. E, cara, obrigado. Isso aqui é a jornada que todo empreendedor realmente precisa. Cara, eu garanto, de verdade mesmo, como eu já fiz diversas vezes e já vi empreendedores que também aplicaram a metodologia, eu garanto que tem total capacidade de sair de 0 a 30 pessoas. Eu garanto. Deixa eu voltar aqui. Essa é a melhor forma que eu consegui encontrar e desenvolver de levar uma empresa de 0 a 30 pessoas. É o que tá nesse livro, eu garanto, de verdade mesmo. Isso aí vira a página. Tá lindo, tá? Obrigado. Laranja, da cor assim. Laranja é a cor da minha vez. Então assim, eu já bati o olho e gostei já. Cara, que sensacional. Tá lindo, muito bom. Tá lindo. Muito bom. Parabéns. Tamo junto. Muito obrigado. Para você que está aqui nos ouvindo, então, como eu sempre digo, volta esse podcast lá no começo. Se você não anotou, volta lá no começo que tem vários insights que o Thiago compartilhou com a gente para você poder colocar em prática. Não adianta nada, só escutar e, ficar ali de lado, deixar o negócio abandonado. Não, coloque em prática tudo isso que a gente escutou aqui, vê aquilo que faz sentido para você, que eu também tenho certeza que isso vai fazer uma virada de chave para você que está aqui nos ouvindo e está empreendendo. Thiago, meu muito obrigado mais uma vez por você estar cedendo seu tempo, estar cedendo também seu conhecimento para compartilhar com todo esse pessoal aqui que está empreendendo, está lutando, as pessoas que trabalham nessas empresas com esses empreendedores, vamos para cima, vamos empreender, que eu acredito demais que é isso que vai mudar o nosso país, vai mudar o nosso Brasil. Com certeza, eu que agradeço o convite e espero ter contribuído aí pro pessoal. Tamo junto, com certeza, não tenho dúvida. Deixa aqui seus comentários, se inscreva no nosso canal, que eu leio todos os comentários para trazer para os próximos episódios. E dessa forma a gente cresce junto, a gente aprende junto. Meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio do podcast Eu Empreendedor.